Eu tenho as retas 3x menos y mais 4 é igual a zero e 2x mais y menos 1 é igual a zero. E eu quero achar a intersecção entre essas duas retas, ou seja, qual é o ponto comum a essas duas retas. E para fazer isso, eu tenho que, na verdade, resolver um sistema de duas equações, cujas equações são as equações dessas retas. Então, a primeira equação do sistema vai ser essa reta aqui, 3x menos y mais 4 é igual a zero. E a segunda equação do sistema vai ser 2x mais y menos 1 é igual a zero. E você vai dizer assim, mas como? Não entendi absolutamente nada. Por que tem que resolver esse sistema para achar o ponto em comum a essas duas retas? É muito simples, porque se existe um ponto em comum, vamos supor, as coordenadas do ponto são x0, y0, as coordenadas desse ponto vão tornar as duas equações verdadeiras. Se eu colocar o x0 e o y0 nessa equação, ela vai ser verdadeira, e se eu porque afinal o ponto pertence a essa reta, e se eu colocar o x0 e o y0 nessa equação, essa equação também vai ser verdadeira, porque afinal esse ponto pertence a essa reta. E como é que eu acho um valor que torna essas duas equações verdadeiras ao mesmo tempo? Bom, é isso que significa resolver um sistema com essas duas equações. É encontrar um x e um y que torne as duas equações verdadeiras ao mesmo tempo. Então, por isso que nós temos que resolver esse sistema para encontrar a intersecção das duas retas. Então, eu vou resolver por... Aqui dá para resolver por adição direto. Por adição, porque esse menos y cancela com mais y. Então, nós vamos ficar com 5x menos y mais y é zero, e 4 menos 1 é 3, 0 mais 0 é zero, portanto, x é igual a menos 3 quintos. E para calcular y, eu posso substituir esse x em qualquer uma das equações. Eu vou substituir na equação aqui embaixo. Então, eu ficaria com 2 vezes o x vale menos 3 quintos, 2 vezes menos 3 quintos, mais y menos 1 é igual a zero. Portanto, menos 6 quintos mais y menos. Já vou colocar no mesmo denominador. 1 é a mesma coisa que 5 quintos. Isso tem que ser igual a zero. Portanto, menos 6 quintos menos 11 quintos é... Aliás, menos 6 quintos menos 5 quintos é menos 11 quintos, mais y é igual a zero. Portanto, y é igual a 11 quintos. Portanto, o ponto em comum a essas duas retas é o ponto de coordenadas menos 3 quintos e 11 quintos. E aqui eu acho que você lembra que quando nós resolvíamos sistemas de equações, eu ainda não fiz vídeos trabalhando esse assunto, mas nós sempre temos que colocar o conjunto solução entre chaves, porque é um conjunto, e entre parênteses e sempre na ordem, x e y. E isso acontece justamente porque a solução de um sistema é, na verdade, um ponto que satisfaz essas duas retas. Então, por isso que nós temos que colocar um conjunto, porque é o conjunto solução, e entre parênteses, porque nós estamos, na verdade, representando um ponto. Inclusive, vamos fazer o gráfico dessas duas retas aqui. A forma implícita, então, é 3x menos y mais 4 é igual a zero. Então, essa é uma reta. E a outra reta é 2x mais y menos 1 é igual a zero. Quero espessura da linha 3. Então, a intersecção entre essas duas retas está nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, vamos ver quais são as coordenadas. As coordenadas desse ponto são menos 0,6 e 2,2. Bom, menos 3 quintos é menos 0,6. E 11 quintos é 2,2. Então, de fato, nós acertamos aqui. Nós pegamos exatamente a intersecção.
E você pode colocar esses dois valores nas equações das duas retas e você vai ver que esses valores tornam as duas equações verdadeiras. Vamos fazer um outro exemplo. Eu quero a intersecção da reta y é igual a 3x menos 1 com a reta 4x menos y mais 11 é igual a 0. Novamente, é só resolver um sistema cujas equações são as equações das duas retas. Então, a primeira equação é y é igual a 3x menos 1 e a segunda equação é 4x menos y mais 11 é igual a 0. Aqui nós podemos resolver por substituição, porque eu já tenho o y isolado na primeira equação. Então, eu vou substituir o y aqui na segunda. Então, eu fico com 4x menos... O que vale o y? Bom, y vale 3x menos 1, é o que está dito na primeira equação. Então, menos 3x menos 1 mais 11 é igual a 0. Então, 4x menos 3x mais 1, trocando o sinal, certo? Mais 11 é igual a 0. 4x menos 3x é x. Então, x mais 12 é igual a 0. X é igual a menos 12. Bom, se x é igual a menos 12, quanto vale y? Bom, y é 3 vezes menos 12, só substituir o x ali, menos 1. 3 vezes menos 12 é menos 36, menos 1 é menos 37. Então, o ponto que essas duas retas têm em comum é o ponto menos 12, menos 37. Então, essa seria a nossa solução para o sistema. Podemos fazer aqui, ver se nós estamos de fato certos. Então, uma das equações é... bom, aqui nós podemos... Bom, vamos usar a forma implícita mesmo. Y é igual a 3x menos 1. E aqui temos duas retas paralelas agora. E, naturalmente, se você tem duas retas paralelas, não existe nenhuma intersecção, certo? Mas agora vamos mudar a equação dessa reta aqui. É 4x menos y mais 11 é igual a 0. Olhando assim, parece que são retas paralelas, mas elas, na verdade, não têm a mesma inclinação. Você pode ver que elas vão se aproximando. Vou colocar aqui... Bom, eu não sei porque ele não está desenhando todas as retas, toda a parte das retas. Bom, eu estava com alguns problemas para fazer o gráfico das retas aqui no InPlot, mas agora eu digitei os dois gráficos na forma explícita, então y é igual a 3x menos 1, e essa forma aqui eu converti para a forma inclinação corte, e daí fica y é igual a 4x mais 11. E agora eu consegui um gráfico bem certinho. Nós podemos ver então a intersecção dessas duas retas é mais ou menos esse ponto aqui. Então, é menos 12 e menos 37, exatamente como nós calculamos. Bom, então era isso. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.